Vamos dar um fim definitivo nessa conversinha fiada de China para lá, China para cá, quando o assunto é carne bovina no Brasil? Sabemos que muitos dos nossos assinantes já entenderam o jogo, mas vamos espalhar e rápido por aí, para quem ainda não é assinante aqui da Rural Business, o cenário real quando o tema for China e carne bovina produzida e disponibilizada oficialmente no Brasil. Afinal, quanto mais produtores rurais souberem disso, melhor para o seu bolso. Quantas vezes não ouviu de graça por aí, na boca de algum suposto analista de mercado, que a China é quem comanda o jogo e que são as exportações que colocam ou tiram preço no gado que você produz? Pois então, sabendo disso, a Rural Business pede para que você observe com carinho o que vamos te mostrar agora. Imagine que você tenha 2 clientes. Um deles compra 75% da sua produção e o outro 14%. Qual seria, de fato, o mais importante na formação de preço do seu negócio? Sim, claro, qualquer criança de mais de 12 anos apontaria o primeiro cliente como principal. Então, você que ainda não sabe, e disparado, o principal cliente da carne bovina produzida no Brasil responde pelo nome de o gigante mercado interno do Brasil. E qual o segundo maior cliente? Sim, a China. Mas é bom prestar atenção no que vamos te mostrar agora. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil produziu 9.240.000 toneladas de carne bovina em equivalente carcaça em 2023. E tudo o que você vê em verde neste gráfico, nada menos que 75% do total, ficaram no mercado interno para abastecer o nosso gigantesco consumo. Ou seja, estamos falando que de 9.240.000 toneladas de carne bovina produzidas no ano passado, 6.950.000 ficaram no gigante mercado brasileiro. Como pode ver no gráfico, apenas 25% de toda a carne produzida no Brasil no ano passado saiu do nosso território para abastecer 158 países, segundo números oficiais do Ministério da Economia, algo próximo a 2.290.000 toneladas. Para deixar o mercado tumultuado, os órgãos oficiais usam de um subterfúgio. Jamais falam em consumo, mas sim em disponibilidade interna. Com isso, todas as vezes que o percentual cai, a mídia comercial gratuita anuncia que o consumo de carne bovina está em queda no Brasil, quando na verdade não é nada disso. Apenas para que saiba, entre os anos de 2020, 2021 e 2022, a população brasileira foi obrigada a se contentar com pouco mais de 29 quilos de carne bovina por habitante ao ano, 32% menos do que tinha à sua disposição 16 anos atrás. Percebe a jogada que existe por trás dos números? Ninguém diz que a oferta de carne caiu frente ao avanço da população. A ordem é dizer que o consumo está em queda. O problema maior é que a imprensa comercial não lê balanço financeiro de grandes frigoríficos, já que neles está escrito pela própria indústria que a demanda do gigante mercado interno está muito boa e crescendo. Segundo a Conab, o Brasil fechou o ano de 2023 com quase 239 milhões de bovinos em seu território e deve ver seu plantel encostar na casa de 243 milhões de cabeças em 2024, com crescimento anual de 1,8%. Pois pasme você, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos diz que não é nada disso. Além de projetar pouco menos de 194 milhões de cabeças para 2023, 19% menos do que afirma a Conab, o órgão americano projeta, na verdade, uma queda no rebanho brasileiro neste ano de 2024, a segunda consecutiva. Resumindo, cuidado com as narrativas, pois o que não faltam são teatros neste mercado, com supostos analistas sempre prontos para te contar uma mentira mercadológica para que você continue entregando a sua produção pelo preço que eles querem pagar e não pelo preço que ela de fato vale. E quer saber onde está o prato principal deste banquete chamado especulação? Nós vamos te mostrar. É esta a informação que o mercado comprador apresenta para manipular o jogo. Você lembra, certo? Das 9.240.000 toneladas de carne bovina em equivalente carcaça em 2023, apenas 2.290.000 toneladas de carne bovina foram exportadas pela indústria frigorífica brasileira no ano passado, ou 25%, como você vê no primeiro gráfico.
Agora, veja que destes 2.290.000 toneladas exportadas, cerca de 58% tiveram como destino a China e Hong Kong, que sozinhos importaram 1.320.000 toneladas. Os Estados Unidos ficaram com 6% do bolo, comprando 140.000 toneladas. O restante, 830.000 toneladas aproximadamente, foram arrematadas por outros 155 países, como confirma o destaque verde no gráfico. Então, vamos combinar agora. Toda vez que ouvir alguma coisa relacionada à compra de carne bovina pelos importadores chineses, imediatamente, lembra que eles, por meio dos frigoríficos exportadores do Brasil, que têm os chineses como seu principal cliente, compraram no ano passado 58% do volume total exportado. Só que isso só ganha proporção diferente quando se abrem os números do consumo. O jogo no mercado de pecuária de corte do Brasil mudou. A China está se tornando um gigante consumidor de carne bovina barata, vinda de gado de valor menor, ou seja, consumindo cada vez mais carne bovina vinda de vacas e de terminação ruim ou regular aqui do Brasil. Esqueça que a China vai voltar a consumir carne bovina de qualidade e de preço mais alto aqui no nosso país. O destino desse tipo de carne bovina é cada vez mais o gigante mercado brasileiro. China quer carne bovina barata. É por isso que o valor médio da tonelada exportada pelos frigoríficos que operam neste segmento no Brasil caiu. O setor frigorífico precisa comprar o seu gado o mais barato possível e cabe a você saber o seu tamanho e o poder que tem nas mãos. E este é o desespero do setor exportador, que precisa de todas as formas te iludir diariamente com conversa fiada, para que não perceba a importância que a sua produção bovina tem para alimentar seus próprios projetos de expansão. Dados oficiais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmam que, 7 anos atrás, os chineses ultrapassaram o Brasil no consumo de carne bovina, sabia? Isso aconteceu lá em 2019. E se pensa que é tudo, está enganado. A China arruma a passos largos para ultrapassar os Estados Unidos no consumo de carne bovina. Ninguém menos que o maior país consumidor do planeta. Aliás, o USDA já previa que isso ia acontecer agora em 2024, mas alterou sua expectativa em seu último relatório, apresentado em janeiro. Projeta agora que a população americana deve consumir 12.360.000 toneladas de carne bovina este ano. A chinesa, outras 11.230.000. E a brasileira, cerca de 7.920.000 toneladas. E a pergunta é: cadê boi para atender a toda esta demanda? Cadê carne para atender tanto? O cenário de expansão brutal da cultura da soja e do milho sobre áreas de pastagem no Brasil pegou os mega frigoríficos no contrapé. Por isso, a ordem é sempre não falar em consumo interno, falar apenas em exportação e China, como se estes fossem, de fato, o grande balizador de preços para a pecuária de corte do Brasil. Essa é a ordem. E o pior é que muito produtor mercadologicamente amador ainda acredita nesta ladainha. Então, vamos colocar este vídeo para que todos que operam direta ou indiretamente no mercado de proteína animal deixem, como você já deixou, a inocência de lado. Veja este outro gráfico que a Rural Business produziu com exclusividade, para que você deixe de perder dinheiro dando crédito a narrativas que passam longe da verdade. Como se diz por aí, vamos agora ao resumo da ópera. De toda a carne bovina produzida aqui no Brasil em 2023, 75% ficaram em solo brasileiro para atender o nosso gigantesco consumo interno, o terceiro maior do mundo. Apenas 14% deixaram o Brasil para matar a fome da China, 9% para atender a demanda de outros 155 países e 2% para ser consumido nos Estados Unidos. Viu agora que muitos supostos analistas de mercado falam, mas não provam nada? Em um passado recente, eles falavam que eram as exportações que colocavam preço no seu gado gordo, certo? E agora que estamos vendo o primeiro trimestre de 2024 fechar com as exportações aumentando, onde estão as mesmas correções no valor da arroba? Na verdade, o que deveria estar na boca de todos os analistas de mercado do Brasil eram os movimentos do gigantesco mercado interno.
Mas grandes narrativas foram montadas nos últimos anos para iludir você que opera vendendo gado gordo. Esses supostos analistas só sabem dizer que a demanda no mercado interno está ruim porque estamos na segunda quinzena do mês, ou que a China está comprando, consumindo menos, ou que parou de comprar. Mas afinal, e a China? O que ela está movimentando em 2024 aqui no Brasil? O que os importadores chineses compraram de carne bovina dos frigoríficos brasileiros durante o primeiro trimestre? O que você, que opera com gado de terminação ruim ou regular, precisa ficar atento? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.